Estimados irmãos e irmãs, bom dia! Vamos a mais um evangelho dessa 16ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe e quem são meus irmãos?" E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: "Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, mais uma vez nós escutamos esse bonito evangelho, porque ele tem uma mensagem muito especial para cada um de nós, principalmente nesses tempos ao qual estamos vivendo. Fazer a vontade do Pai. Qual é a vontade do Pai? Meus irmãos, minhas irmãs, poucas vezes nós ouvimos o próprio Deus falar. E quando Ele falou, as duas vezes que Ele falou diretamente com relação a Jesus, Ele pediu para nós escutá-lo. "Este é meu Filho amado, no qual eu ponho o meu bem-querer. Escutai-o." Meus irmãos, minhas irmãs, a vontade de Deus é que nós escutemos Jesus. Porque é Jesus que vai externalizar a vontade de Deus para com cada um de nós e na vida de cada um de nós. É Jesus que vai fazer com que nós conheçamos plenamente a vontade de Deus para assim podermos cumpri-la, executá-la e, assim sendo, sermos todos alegres e satisfeitos. Também Maria quer que nós façamos a vontade de Jesus. Maria, nas bodas de Caná, todos vocês sabem, ela disse aos servos: "Fazei tudo o que ele vos disser." E é nessa dinâmica de fazer tudo o que Jesus nos diz, é que aos poucos nós vamos compreendendo a vontade de Deus. E o que é que Jesus quer? Que nós nos amemos uns aos outros, que nós sejamos santos, perfeitos, como o nosso Pai do céu é santo, é perfeito. Que nós sejamos mais misericordiosos uns com os outros. Enfim, Jesus pede para nós situações que é possível cada um de nós fazer. Jesus, ele externaliza essa vontade de Deus no sentido de que cada vez mais nós vamos nos aproximando dessa semelhança que um dia nós perdemos. A vontade de Deus é que nós todos formemos um só rebanho e que Jesus seja o nosso pastor. A vontade de Deus é que nós todos sejamos irmãos, filhos do mesmo Pai. E reparem vocês que Jesus, nesse evangelho, mostra para os seus discípulos, aponta a sua mão, estende, a sua mão para os discípulos e diz: "Esses são minha mãe, meus irmãos." Por quê? Porque a atitude do discípulo é exatamente essa, a vontade de Deus, a vontade de Nossa Senhora, de escutar Jesus. Um discípulo fiel, ele escuta o Mestre. Ele não vai logo atendendo, fazendo, praticando o que o Mestre... Não. A primeira postura de um discípulo fiel é escutar o Mestre. Deixar que essa palavra entre, entronize
em nossos corações. Encontre solo fértil em nossos corações. Então, ser discípulo de Jesus é escutá-lo, é se predispor a ter atenção a tudo aquilo que ele diz. Por isso que ele estende a mão para os seus discípulos, no sentido de que todos nós somos discípulos de Jesus. Então, portanto, nós todos pertencemos à família dele, porque nós queremos, assim como ele, assim como Nossa Senhora, fazer a vontade de Deus, nosso Pai. E a vontade de Deus, nosso Pai, repito, é escutar o seu Filho amado. Este é o meu Filho amado, escutai-o. Escutar Jesus. Que bom seria se mais pessoas, nossos governantes, nossos irmãos e irmãs que trabalham com a gente no nosso ambiente de trabalho, no nosso dia a dia, que bom seria que se nós escutássemos mais Jesus, como nós seríamos mais felizes e alegres e satisfeitos. Como o mundo seria melhor, como tudo seria diferente. Porque é escutando Jesus que nós vamos ter condições de praticar, de exercitar, de viver a vontade de Deus em nossas vidas. Porque ninguém conhece o Pai senão o Filho, ou aqueles a quem o Filho quiser revelar. E Jesus, ele quer revelar o rosto amável, o rosto misericordioso e bondoso de Deus nosso Pai. Jesus quer fazer com que nós todos conheçamos a santa vontade de Deus em nossas vidas, em nossos corações. Depende único e exclusivo de você escutar o Filho amado de Deus, fazendo assim a sua santa vontade. Bom dia a todos.